Vamos hoje falar sobre como fazer vibrações para a saúde. Um tema muito interessante e muito importante nos momentos atuais. Então vamos lá? Eu sou Aline Moura, muito prazer, sou jornalista, palestrante, voluntária, também trabalho na área da educação e hoje eu venho convidar a você a entender um pouco mais sobre o verdadeiro significado e importância de vibrar pelo planeta, de vibrar pela sua família, de vibrar pelas realizações pessoais, pela saúde física, pela saúde espiritual, tão importante em nossa jornada pela Terra. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam ver os slides que preparei. Vou ficar com meu rostinho aqui no cantinho da tela. E antes de começarmos, claro, vamos pedindo a espiritualidade de luz que possa vir ao nosso encontro, que possa adentrar ao nosso lar, que possa, durante essa palestra, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, do nosso bem-estar em geral, cuidar da nossa família. E agora, pedindo à espiritualidade que acolha aquilo que mais nos aflige, aquele desafio que vem custando um pouco da nossa energia, e que o manto de Maria Santíssima possa nos envolver com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar. Vibrações pela saúde. Afinal, o que é vibrar? Na casa espírita a gente sempre escuta essa palavrinha e a gente fica se perguntando: o que é vibrar? De onde vem esse conceito de vibração? Quais são as explicações sobre ele? Como a minha prece, o meu pensamento positivo pode alcançar e pode realizar algo na minha vida? Então vamos lá? Então vamos lá. Vibrar significa agitar, movimentar, oscilar, mover-se, produzir algo. Então, assim, essa palavra, esse conceito no nosso dicionário tem muitos e muitos significados. Mas, se a gente for levar do ponto de vista físico, né, da física como conhecemos, o conceito de vibração, ele significa quando uma energia sai de um ponto a outro. Isso significa vibração. É uma energia eletromagnética que sai de um ponto em direção ao outro. Simples assim. Aqui na tela temos a foto de um átomo para explicar o conceito de vibração, certo? Então, assim, vamos imaginar que aqui na minha mão temos um átomo. Esse átomo, para que ele funcione, ele precisa ser magnetizado pelo elétron. A gente já viu isso lá na escola. Então, o que vai acontecer? O átomo está aqui como uma propriedade celular muito importante para o nosso corpo físico, para o nosso funcionamento celular, para a organização das nossas células. E o átomo, ele precisa de energia. Então, o elétron vai girar em torno dele. E esse movimento que o elétron faz em torno do átomo é chamado de frequência vibracional. Então, quando uma energia sai de um ponto ao outro, ocorre a vibração. E quando o elétron gira em torno do átomo, nós temos uma frequência vibracional. Agora imagine você que esse átomo é o seu corpo. E ele precisa ser magnetizado, ele recebe energias do universo, ele recebe energias da natureza, ele recebe energias de outras pessoas, assim como ele também doa energia para outras pessoas. Então, o seu corpo vai passar por essa
frequência vibracional, certo? E o que essa frequência vibracional vai criar na minha vida? Ela vai criar um campo de vibração de troca de energia. Então, eu dou energia para a vida, para as pessoas, para os ambientes em que eu atuo, mas também recebo. O Espírito Emmanuel, ele fala que a mente é o espelho da vida, que se reflete em toda parte. No livro Pensamento e Vida, ele tem esse capítulo que se chama Espelho da Vida, para explicar que a nossa mente, ela envia e recebe estímulos o tempo todo. E esses estímulos, essas situações, elas refletem na nossa vida. Então, o tempo todo nós estamos doando e recebendo. E aqui eu pergunto para você, o que você tem doado para a vida e o que você tem recebido dela? Porque essa sintonia é uma sintonia perfeita. Na medida em que você doa, você recebe. Tudo que você doa, você multiplica. Tudo bem? E para mostrar um pouquinho mais de como ocorre a frequência vibracional, nós vamos voltar ao conceito físico de que a vibração é uma energia que sai de um ponto ao outro. Mas se a gente for parar para pensar que aqui estamos falando de ondas eletromagnéticas, essas ondas, elas partem de um ponto ao outro oscilando, né? A energia não sai de um ponto ao outro numa linha reta. E é por isso que a gente lembra dessas energias quando a gente está falando de ondas sonoras e de cordas vocais. Então, a onda da internet também pode ser compreendida como uma vibração. A nossa fala é uma vibração que ela pode transmitir energia positiva e salvar o dia de alguém, ou transmitir uma energia negativa e derrubar o dia de alguém. Então, olha a importância da gente trabalhar a nossa frequência vibracional, sempre alimentando esse campo que existe ao nosso redor de energia positiva, de pensamento positivo, de alegria, de paz, de luz, de prece, porque tudo isso são vibrações, pensamentos, sentimentos, emoções, a prece, o meu estado de felicidade. Então, tudo isso é uma vibração, certo? Porque a vibração é a capacidade dos nossos pensamentos e sentimentos que guardam uma relação com a nossa evolução. Então, assim, nós vibramos de acordo com a nossa evolução espiritual. E cada um de nós respira, vibra em determinado tipo de onda. E isso está lá no livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico, no capítulo 20, Conflitos da Alma. Ou seja, lá no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz vai dizer para nós que a vibração, ela é uma espécie de onda que nós respiramos. Então, vibrar é como respirar. É algo automático, às vezes, algo que nós fazemos inconscientemente. Então, nós precisamos prestar atenção na nossa vibração, nos nossos pensamentos e sentimentos, assim como estamos prestando atenção na nossa respiração, no nosso caminhar, no nosso fazer cotidiano. Porque a vibração espiritual é essa energia que nós recebemos de forma mental, psíquica ou de forma emocional. Na espiritualidade, nós nos comunicamos pelo pensamento. Então, essa transmissão mental, ela é muito forte. Quando alguém pensa em você, você lembra da pessoa. Então, assim,
Ou emocionalmente, né? Nós temos essas trocas emocionais de sentir, né, que a pessoa está triste ou que a pessoa está alegre, de sentir que alguém está com problema só de olhar para ele. Então, são os pensamentos e sentimentos que transmitimos a qualquer distância. Porque na espiritualidade nós aprendemos que o pensamento, ele age por duas jornadas, por duas caminhadas. A primeira delas é a vontade. A vontade é o que impulsiona o pensamento a chegar onde ele precisa. E o segundo é que quando eu penso e coloco a vontade, que é o impulso, esse pensamento e essa vontade encontram no cosmos, no universo, o fluido, que é a matéria utilizada pela espiritualidade para fazer trabalhos de cura, para fazer com que as nossas preces cheguem até onde elas precisam. Vou contar um caso rapidinho para vocês. Em determinado momento, né, da relação de Chico e André Luiz, o Chico é levado por André Luiz até o plano espiritual durante o seu sono. E André Luiz, levando o Chico o questiona. Nossa, André, o que são essas bolinhas que parecem, né? Essas bolinhas que parecem flutuar no céu, elas são multicoloridas, e elas estão saindo da Terra e indo para o plano espiritual. O que são essas bolinhas? E André Luiz explica que são as preces dos encarnados, as preces das pessoas que estão na Terra. E Chico fica maravilhado e diz: nossa, eu pensei que fosse o contrário. Eu pensei que as preces vinham do plano espiritual para a Terra e não da Terra para o plano espiritual. Então, isso é o fluido. O fluido é essa energia invisível que é criada pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Nós não conseguimos ver, né, com a nossa visão, mas é uma energia que existe. É uma energia de vibração, certo? E como emitir essa vibração? Nós já aprendemos o que é vibração, agora nós vamos aprender como é que fazemos essa vibração. Pelas ondas sonoras, como eu já disse, né? Pelo que nós escutamos, as músicas que escutamos, as palestras que escutamos, as conversas, tudo que escutamos, nós estamos recebendo essa vibração sonora. Tudo bem? Pelas nossas cordas vocais, como eu já falei, né? Jesus curava muito pelas palavras, curava muito pelo olhar. Então, Jesus é o ser que tinha mais evolução no planeta e tinha essa vibração contagiante, certo? Esse pensamento, esse sentimento a serviço do bem, do amor, da caridade, tudo bem? O consumo, né? Aqui eu coloquei uma charge de uma televisão em que está saindo uma arma apontando para o telespectador. Por quê? Porque muitas vezes as energias que nos atrapalham no sono, as energias que nos causam ansiedade, que nos causam depressão, que nos causam tristeza, desânimo, elas estão ligadas àquilo que nós estamos estimulando a nossa mente. Então, nós temos que tomar tanto cuidado com o consumo do que aquilo que a gente compra, né? Será que a gente precisa comprar tanta coisa? Será que o planeta precisa desse consumo exagerado? A tomar cuidado também com aquilo que a gente recebe da televisão, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente coloca dentro da gente. Então, a gente tem que nos ver como um ser espiritual em todos os sentidos. As ligações mentais, né? Nós sabemos que o amor é um dos sentimentos mais puros e mais nobres, né? De maior evolução espiritual. Mas a obsessão, o ódio, é um amor que adoeceu, é um amor que é um apego, é um amor que é mais ligado
a questão da posse e não do pertencimento. Por isso se torna uma vibração perigosa, porque se torna uma relação, né, obsessiva, possessiva. Tudo bem? Nós também sabemos que a culpa, o ódio, a raiva, a mágoa, a vergonha são vibrações. Toda vez que você emite esse tipo de sentimento para alguém, você está emitindo uma vibração que vai voltar para você. Vai te fazer mal, porque às vezes aquela pessoa nem lembra que ela te fez alguma coisa, ou ela nem percebeu que ela te chateou, e aquilo vai adoecer somente uma pessoa, que é você. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de vibração e sempre o perdão é o melhor caminho, porque o perdão vai libertar você desse tipo de sentimento negativo. Aqui eu quero trazer para vocês uma experiência desse cientista maravilhoso chamado Masaru Emoto. Ele fez uma experiência muito legal, olha só. Ele pegou 3 potinhos de arroz e colocou água. Colocou água. E todos os dias ele ia até esses potinhos de arroz e fazia uma experiência. No primeiro ele falava: eu te amo, você é muito especial para mim, você é muito lindo, você é muito especial, você é muito importante. No segundo, ele não falava nada, ele ignorava. E no terceiro, ele falava palavras de ódio. Eu te odeio, você não é importante, você é inútil, e por aí vai. Ao final de 30 dias, olha o que aconteceu com o arroz. Tá aqui na tela. O primeiro potinho fermentou. Ficou um arroz lindo, branquinho, vivo, cheio de vida. Uma coisa impressionante de tanto amor que ele recebeu. O segundo potinho, ele ficou assim, né? Criou um bolorzinho, menos, mas ficou na medida ali, né? Criou um bolor, porque ele foi ignorado. Ele teve um sentimento indiferente, então ele criou um bolorzinho e ficou ali. Agora, o terceiro criou substâncias escuras, bem difíceis. E aí foi isso que aconteceu, né? O arroz ficou como se tivesse adoecido. Agora, eu tenho que contar para vocês que o Masaru Emoto, ele é um cientista japonês, ele também fez essa experiência com a água. A água que recebeu amor cristalizou. A água que recebeu a indiferença, ela ficou um pouquinho escura. E a água que recebeu o ódio criou uma espécie de bolor também escuro, né? Uma camada escura, né? Como se fosse um mofo mesmo. Então, a moral da história é a seguinte, gente. Depois, se vocês quiserem, pesquisem mais na internet sobre ele. A moral da história é o poder das palavras, como as palavras podem nos salvar, nos curar, mas também podem nos adoecer, certo? E assim, aqui eu trago para vocês a escala do Dr. Hawkins, que é um cientista também, que criou uma escala das emoções. E ele percebeu que essa escala existe uma frequência das emoções. E ela é medida em hertz, que é a unidade que também é medida as ondas de rádio, as músicas, né? Então, o hertz é a mesma unidade que mede as músicas. E então, é uma frequência vibracional que, segundo a escala do Dr. Hawkins, que está aqui na tela, se você fica ali entre 20, 30 e 50 Hz, que são as escalas mais baixas, você está na escala do medo, da dor, do sofrimento, do vício. Você tem pensamentos muito negativos, tem sentimentos muito negativos e pode até, né, entrar numa faixa, numa frequência vibracional do suicídio. Nós temos que lembrar que, de acordo com a OMS, cerca de a cada 40 minutos, uma pessoa perde a vida no Brasil e a cada 40 segundos no mundo,
Então é muito grave essa questão do suicídio. Nós estamos aqui terminando o Setembro Amarelo e nós precisamos conversar sobre isso. E a frequência da iluminação, da paz, da alegria, do amor, ela nos aproxima ali de 500 a 800 Hz, e ela é a frequência em que estão os nossos anjos da guarda, que podem nos inspirar, que podem nos orientar, que podem nos dar bastante intuições para que a gente possa sair dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, através da prece, através dos bons pensamentos e sentimentos. Olha que estudo legal esse. A escala das emoções do Dr. Hawkins. E como, afinal, ter equilíbrio nessas vibrações? Nós já aprendemos o que é uma vibração, nós já aprendemos o que é que cada emoção tem uma frequência vibracional medida em hertz, que é a mesma medida das músicas, das frequências do rádio. E agora, como ter equilíbrio? Estudo e prática do Evangelho. É sempre bom lembrar que o Evangelho é o nosso roteiro. Uma alimentação saudável, lembra do que eu estava falando? Não só o que você doa para o mundo, mas o que você consome também é uma vibração. Bons alimentos colocam em funcionamento o nosso organismo. Vocês sabiam que a alimentação tem propriedades que podem nos causar estimular hormônios como a serotonina, que podem elevar a nossa autoestima, elevar o nosso estado de ânimo e nos deixar mais alegres, com que possamos nos sentir melhor. Então, é muito importante a alimentação. A conversa fraterna nas casas espíritas, nós temos essa conversa, e por que não, se preciso, procurar um apoio psicológico, né? Todos estamos aqui para nos transformar, para nos espiritualizarmos e para nos tornar pessoas melhores. A água fluidificada, então, a água que nós colocamos aqui, ó, para fluidificar durante a palestra, durante o Evangelho no Lar, ela é extremamente importante para a nossa saúde física e espiritual. A prece e a meditação, deixar esses pensamentos virem e deixar eles saírem também, deixar tudo fluir, tirar tudo de você que te angustia, que te limita, que impede com que você seja feliz e ressignificar esses sentimentos e esses pensamentos que te bloqueiam. O passe na casa espírita, então o passe ele nos renova, ele nos faz assim sentir bastante harmonia. Muitas vezes agora, por causa da pandemia, nós sentimos vontade de tomar um passe, mas nós não conseguimos, algumas casas ainda fechadas, mas nós podemos assistir às palestras online e receber essa vibração do passe com todo o amor. E seguindo o amor, vibrar é caridade, é o amor em ação, é a caridade em prática. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre vibração, mais sobre o meu trabalho, eu convido você a curtir minha página no Facebook, Aline Moura Palestras, ou a ir até o meu canal do YouTube, Aline Moura Palestras, e aprender um pouquinho mais comigo. Então é isso, o próprio Jesus vem aqui convidar você. Brilhe a vossa luz. E para encerrar, nós vamos fazer uma prece novamente, nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade por todo esse amor, por todo esse aprendizado que recebemos, agradecendo por mais essa oportunidade, por esta casa maravilhosa que se esforça para fazer com que essas palavras de amor cheguem até nós, pelos seus trabalhadores, pelos nossos familiares, pelos nossos empregos, por quem está precisando de emprego. Nós vamos vibrando por aqueles em nosso lar que estão com problemas de saúde, que estão precisando de saúde, por aqueles que conhecemos que estão enfrentando essa pandemia nos hospitais. Vamos pedindo pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pela nossa saúde física, emocional, mental
e a nossa saúde espiritual. Que Maria Santíssima nos carregue no colo com as nossas dores e dificuldades, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.